A Câmara aprovou o projeto que veio do Senado, que redistribui os royalties do petróleo entre produtores e não produtores. O projeto segue para a sanção presidencial. O presidente da Câmara, Marco Maia, acha que a aprovação do texto do Senado e não do substitutivo do deputado Carlos Zaratino não representa uma derrota do governo e nem da população, e atende a um anseio de prefeitos e governadores pela votação dos royalties. Para debater o assunto, convidamos os deputados Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputado Paulo Feijó, como é que o senhor vê a votação desse projeto? Eu vejo com muita indignação. Esse projeto, por tão absurdo que ele jamais poderia ter sido votado, tanto no Senado quanto na Câmara. Absurdo porque são dados mentirosos, erros matemáticos, projeto que ignora contratos, que fere preceitos constitucionais, gera uma insegurança jurídica sem precedentes do nosso país, faz o Brasil ficar um país sem credibilidade no mundo lá fora. Então, ele não poderia ter sido votado. Ele foi votado por oportunismo, tanto oportunismo do Senado quanto oportunismo da Câmara. Mas eu não critico os deputados e os senadores que votaram. Eles estão defendendo os interesses dos seus estados. Então, eu tenho o maior prazer de estar aqui com o deputado Assis Carvalho, mas eu faço uma crítica muito forte, primeiro ao presidente Sarney, que, como presidente do Senado, jamais poderia ter colocado esse projeto para ser votado no Senado Federal. O senhor acha que o poder de colocar em pauta de votação é do colégio de líderes, não é dos presidentes da Câmara e do Senado? Mas o presidente da Câmara... É do colégio de líderes que decidiu pela votação do projeto. Mas o presidente da Câmara, ele tem poderes para não colocar projetos inconstitucionais. Tá? O presidente Marco Maia se deixou levar pela pressão, pelo aplauso fácil. E quem senta na cadeira de presidente, ou da Câmara, ou do Senado, não pode se curvar a esse tipo de pressão. Esse projeto é inconstitucional. Eu não tenho dúvida nenhuma que a presidenta Dilma vetará, porque ela conhece a matéria com profundidade, ela é uma presidenta de palavra, de posição firme, já se posicionou reiteradas vezes em relação ao absurdo que representa esse projeto, principalmente no que diz respeito à quebra de contratos. Então, eu não tenho dúvidas que nós sairemos, né, com os nossos direitos assegurados. Agora, é um jogo democrático, então nós estamos aqui lutando também e defendendo os interesses do Estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que o bom senso irá prevalecer, muito embora eu faça essa observação. Tanto no Senado como na Câmara não prevaleceu o bom senso. Deputado Assis Carvalho, o senhor representa o Piauí, que é um estado não produtor. Representa, portanto, a maioria dos estados que não são produtores de petróleo. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro eu quero abraçar aqui o meu amigo Feijó, grande deputado, Paulo Feijó, que faz um bom debate ali na casa conosco. Saudar você, Tarcísio. Vamos primeiro à questão conceitual. Produtor, presume-se que alguém está produzindo. Rio de Janeiro, em terra firme, não produz um litro de petróleo. Então, primeiro, acaba esse conceito de quem é estado produtor. Tem confrontante. Na Constituição, do seu artigo 20, diz bem claro a quem pertence o mar. Não é? A estrutura oceânica não pode pertencer a um estado ou a outro estado. Portanto, o petróleo produzido em alto mar não pode pertencer a um estado da federação. Terceiro, pertence à União. Pertence à União, é na Constituição, está no artigo 20 da Constituição brasileira. Terceiro, essa é a quarta vez
que desde quando se começou a distribuir royalties neste país, tem alterações. Por que não se mexia antes? Porque era pouquinho. Agora, como se descobriu este bilhete premiado de grande quantidade, tem toda essa reação. Então, já tem todo um histórico de alteração sobre o modo de fazer a distribuição. Quarto, eu tenho ouvido esta falácia de quebra de contrato. De onde está se quebrando o contrato? Não há contrato entre estados e municípios. O que há é o contrato entre as empresas que exploram e a União. Nesse ponto não está se mexendo numa vírgula. Está mantido o mesmo princípio do que está contratado entre a empresa que explora e a União. Quem tem o poder de regulamentar a distribuição para os estados e municípios, pela Constituição, só pode ser a Casa do Povo. Não pode ser um outro. É o Senado e a Câmara. Seria reduzir esta casa a nada, se nem isso esta casa não possa regulamentar. Então, o contrato entre a empresa que explora e a União, e nós, enquanto parlamentares, é que temos que fazer as leis distributivas entre estados e municípios. Zero de quebra de contrato. Agora, o mais grave. Nós temos hoje, pelas regras vigentes, 96% deste petróleo que é do povo, não é? Destes royalties que é do povo, que não é nem do petróleo, eu não estou nem falando da quantidade de empregos que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo já se beneficia, que são gerados ali, ficando em 2 estados da federação. Apenas 4% de uma riqueza nacional distribui para os demais. Alguém acha que isso é justo? Eu gosto de dizer que isso é ruim para o Rio, porque se a riqueza fica toda no Rio, há uma certa possibilidade dos estados mais pobres migrar para o Rio com a expectativa de melhorar de vida. Você tem que fixar as pessoas onde elas estão. Isso não pode ser justo, isso não é humanitário, isso é inconstitucional e isso nós estamos regulamentando aqui. Então, eu quero acreditar que a presidente Dilma, pela sua sabedoria, jamais vai ficar de joelho diante de qualquer chantagem. Nós não poderemos tratar este país com chantagem. Nós temos que fazer o debate político. E nesta casa, aqui, a gente expressa a vontade soberana do povo. Nós temos bancada de 24 estados da federação, eleita democraticamente, tão bem eleita como a bancada do Rio de Janeiro, que ela está correta em fazer a sua luta, é um papel dela, mas ela sabe que quando sai do microfone, sabe que o que está fazendo com o Brasil é uma injustiça muito grande. E o Brasil precisa participar da distribuição da riqueza nacional. Deputado Paulo Feijó, em 20 anos o Rio de Janeiro perderá 77 bilhões. O senhor tem conhecimento disso? Bem, seria a falência do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, consequentemente dos seus municípios. Mas é bom deixar claro que royalties do petróleo não é favor, royalties não é privilégio. Royalties é uma indenização em função do que fica de malefício em função da produção de petróleo, nas questões ambientais, sociais, estruturais na cidade. Ainda há pouco nós falávamos sobre Macaé. Macaé foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil, mas cresceu desordenadamente. Macaé tinha lá a saudosa praia de Imbitiba, que era o ponto turístico principal dos macaenses e dos visitantes. Você conheceu? É verdade. Hoje, a praia de Imbitiba, ela ficou uma praia abandonada, totalmente poluída em função da produção de petróleo. Macaé hoje é uma das cidades mais violentas do país. Mas como Macaé, eu poderia citar Campos, Rio das Ostras, as cidades que compõem aquela bacia. Então, essa questão dos royalties não é a favor do governo, não é privilégio da nossa região. E outra questão que também é bom que se fique claro, é que o Rio de Janeiro... Esse crescimento desordenado se deve à riqueza produzida pelo petróleo, que aí tem mais gente. Houve um inchaço desordenado daquelas cidades. Circula dinheiro, emprego. Gente do Brasil e do mundo todo. E outra questão também, que é importante que fique claro, é que o governador Sérgio Cabral, ele fez essa movimentação lá no Rio agora, né? Mas foi um evento assim pacífico. O povo do Rio é um povo pacífico, mas é um povo que sabe dos seus direitos.
Então, nós estamos aqui defendendo esses direitos. O Rio de Janeiro, ele perdendo, como você disse, em 2020, né, todos esses recursos, por exemplo, o município de Campos, a partir do ano que vem, perde de 50% a 60% da sua arrecadação. Então, nós vamos ter que fechar a escola, fechar a creche, posto de saúde, vai haver um desemprego enorme, vai haver o efeito cascata, porque deixando de circular esses recursos na nossa região, fechando algumas empresas, a cidade deixa de arrecadar ICMS, deixa de arrecadar ISS. Então, isso vai ser a quebradeira geral daquela região. Nós não somos contra os royalties agora do pré-sal. Esses sim, que sejam distribuídos, né, pelos estados e municípios não produtores. Mas o que já está licitado, o que já está contratado. Então, eu tenho certeza que a presidenta Dilma vai por esse caminho, até porque, reiteradas vezes, há coisa de 2 meses atrás, 3 meses, ela participou de uma reunião com 3.500 prefeitos dos estados não produtores de petróleo. E ela foi muito corajosa ao afirmar para aquela plateia que royalties, ela não ia falar o que os prefeitos queriam ouvir. Royalties, daqui para trás, palavras dela, não se mexe. Podemos discutir o daqui para frente. Então, conhecendo a presidenta Dilma, as características técnicas e corajosas e firmes que ela tem, com certeza ela vai vetar esse projeto. E aí sim, os royalties do pré-sal, aí vamos trabalhar para que seja distribuído por todos os estados e municípios não produtores. Deputado Assis Carvalho, o senhor acredita no que está dizendo o deputado Paulo Feijó, que a presidente Dilma vai honrar o que disse recentemente? Veja só, vamos por parte nessa situação para a gente compreender direitinho. Você diz aqui, o Rio vai perder 77 bi. Tem que desfazer essa informação está equivocada. Não há um prejuízo de 1 centavo. Pela lei vigente, tudo que o Rio já recebia está mantido. O que ele vai deixar é de receber menos nos anos seguintes que estava previsto para receber no modelo vigente. Então, primeiro que aquilo que está orçado está mantido orçamento. E ele não pode fazer uma previsão orçamentária de 20 anos para aquilo que vai ser explorado ainda. Então, não existe contrato e não existe licitação sobre isso. Então, primeiro, corrigir, porque essa informação ela é ruim, porque ela desinforma o povo brasileiro. Não há redução daquilo que Macaé, daquilo que Campos, daquilo que o Rio já recebe, porque os princípios colocados, o que já recebia está mantido. O que vai é reduzir o para frente. Primeira parte. Segundo, o deputado Paulo Feijó foi muito feliz, dando o exemplo de Macaé. Está tão equivocado este modelo que está levando violência para Macaé, mesmo com excesso de dinheiro. Porque o modelo está equivocado. Se nós não utilizarmos este dinheiro para áreas estruturantes do povo brasileiro, a violência tende a ir exatamente para aquela região que tem a expectativa de sobra de dinheiro. Isso nós estamos fazendo para a proteção, inclusive, de Macaé, de Campos e do Rio de Janeiro, que é bom você fixar as pessoas no seu habitat, na sua região. O modelo está equivocado e, como disse o deputado do Rio, está violentando, inclusive, o próprio Rio. Veja exemplos que ele colocou que a gente tem que explicar direitinho. O meu estado, que é o estado do Piauí, Tarcísio, nas regras que nós aprovamos agora, eu estou convencido que serão sancionadas pela firmeza da presidente Dilma, que não submete a nenhuma chantagem. Por essas regras, o Piauí receberá no próximo ano 300 milhões de reais. A minha cidade de Oeiras receberá 1.013.000 reais. Recebeu 81 mil na regra vigente, passará para 1 milhão de reais. Campos, só Campos, uma cidade, que é a cidade do meu querido Paulo Feijó, recebe 1.200 bilhões de reais. 4 vezes a mais do que todo o meu estado do Piauí receberá no modelo seguinte. Isso é justo? Será se tem um único brasileiro ou brasileira que acha que esse modelo está justo? Então, o que eu estou convencido é que a presidente Dilma, pelo seu olhar técnico, pela sua firmeza, pela sua boa assessoria, na hora que sentar e dar uma avaliada sobre essa história de quebra de contrato, vai dizer que realmente é uma falácia. Não há quebra de contrato, porque o modelo está sendo mantido entre as empresas que exploram e entre a União.
A presidente Dilma, pelo seu espírito democrático, não vai passar por cima da casa do povo. Majoritariamente, não foi um voto qualquer, foi uma expressão significativa nossa, enquanto parlamentares, que votamos. Isso é um papel parlamentar, não pode ser um papel que a presidente Dilma coloque no seu colo. Ela precisa compreender que isso tem que ser um papel dos deputados e senadores. Estou convencido, assim como temos informações, que ela já estou fechando só, tenho informações, Tarcísio, de que ela já afirmou, ainda não vi publicamente, para o presidente do PMDB, de que a posição dela é respeitar a decisão da Casa do Povo e que ela não vai passar por cima da Câmara e do Senado. Deputado Paulo Feijó, tem uma observação aqui, por favor, de José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo. Na proposta do deputado Carlos Zaratini, se preservou os 20% do total de royalties para os estados confrontantes, mas se reduziu drasticamente para municípios confrontantes. É uma conta que vai sobrar para os estados. Esse é um ponto que São Paulo se preocupa muito. José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo. Deputado Paulo Feijó, como é que o senhor vê essa observação do senhor José Aníbal? Ela é procedente, até porque, se fosse votado o relatório do deputado Zaratini, eu acredito que seria de melhor assimilação. O que o nosso deputado Assis está falando, em relação que não vai haver perda, não. Então, eu estou vendo outro projeto, certo? Projeto que foi aprovado de origem do Senado, a nossa região, nosso estado, Rio e Espírito Santo, vão à falência. Tá? Mas o deputado Zaratini, no seu relatório, foi discutido através de uma comissão especial, houve a participação dos deputados dos estados produtores, dos não produtores, de maneira igualitária. Só que nós fomos surpreendidos na hora da votação, certo? Com um requerimento de preferência aprovado que deu preferência a esse deputado, a esse relatório do Senado Federal, do senador Vital do Rego. Esse está totalmente fora da realidade, fora da lei. Dados absurdos, a conta não fecha. Você vê, foi um projeto feito tão em cima da hora, sem nenhum estudo, que até erro matemático tem no projeto. E mais grave do que isso, eles pegaram dados irreais. Então, quando votaram... Quer dizer, o projeto do Vital do Rego é cheio de desinformação. Cheio de desinformação, de dados mentirosos e com erros grosseiros de matemática. Certo? Então, a presidenta Dilma, certo? Se fosse aprovado o relatório do deputado Zaratini, aí sim seria mais palatável para ela sancionar. Mas eu não tenho dúvidas que, em cima desse absurdo, ela não vai ter outra alternativa. Estamos por poucos dias, talvez poucas horas. A informação que o deputado Assis tem é uma, a que nós temos são outras. Mas o Brasil todo tem visto, de maneira reiterada, a posição firme da presidenta Dilma. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e, na pior das hipóteses, caso a presidenta Dilma se curve, o que eu não acredito, a essa pressão dos estados não produtores, nós vamos recorrer, através do governo do estado, ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e com certeza não vai deixar nunca um absurdo desse virar lei. Mas eu acredito nesse bom senso. Eu acredito que a presidenta vai preservar os contratos e o daqui para frente, aí sim, vamos fazer um estudo, fazer uma nova lei para que todos os estados e municípios não produtores obtenham recursos do pré-sal. Deputado Assis Carvalho, tá aí, como é que o senhor vê esse recurso último a que os estados produtores poderão recorrer, caso a presidente não vete aqueles dispositivos que eles consideram intoleráveis? Do ponto de vista do anúncio de possíveis erros matemáticos, e há uma informação de uma diferença de 1% a partir de 2017, é muito fácil, adapta então, faz um veto específico de um ponto a ser regulamentado de 2017 para frente. Isso não contamina, não prejudica o projeto como um todo. Então, só para não se utilizar desse artifício,
que já foi explicado pelo Senado, foi um erro gráfico. Não foi aprovado isso, mas quando foi redigido, deu uma diferença de 1% a partir de 2017, já foi corrigido, mas então se vete isso, então a partir de 2017 se corrige. Então, só para dizer bem claro que isso não existe excesso de erros, como se tenta passar, tentando confundir a opinião pública. O Rio de Janeiro está coberto de razão de utilizar todos os artifícios possíveis. Não porque esteja perdendo nada, porque quer ganhar muito mais. Porque, pelo projeto de lei, está mantido o que já recebia, só que o crescimento a partir de 2013 não é na mesma velocidade, ficando com 96% dos recursos. É só isso que muda. Mas o que já recebia antes, pelo projeto, está mantido. No entanto, eu acredito, como bem colocou o deputado Paulo Feijó, o nosso STF, como guardião das leis brasileiras, vai respeitar o artigo 20 da Constituição brasileira. Eu não acredito que o STF vá rasgar a Constituição. E se for respeitar a Constituição, vai reconhecer que nós estamos tratando de estados confrontantes e não de produtores. Aliás, eu quero até propor ao deputado Paulo Feijó que tudo que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo produz em terra firme pode ficar 100% para o Rio. Nós não queremos um centavo. Agora, aquilo que está assegurado no artigo 20 da Constituição brasileira, nós não podemos abrir mão, porque isso é uma violência contra o povo brasileiro e não pode continuar essa violência acontecendo. Por conta disso, o STF não teria outra alternativa que não fosse respeitar a Constituição. Até porque não é a primeira vez. É a quarta vez que existe alteração no modelo de distribuição de rota desse país. Então, por que agora teria um comportamento diferente e todas as vezes, né, houve-se reclamação? É normal você recorrer, agora não haverá alteração. A vontade soberana do povo do país, de cabeça erguida, é não permitir que 96% dos recursos dessa riqueza fique no Estado da Federação. Isso é uma maldade contra a própria nação. Isso fere o federalismo. Então, o que nós estamos fazendo agora é pegando a riqueza do Brasil para os brasileiros e não ficando só no Estado da Federação. Por fim, Tarcísio, explicar uma coisa. Repete-se um termo, de forma equivocada, que os royalties é porque se tiver um acidente, vai essa coisa. Olha, se você tiver um acidente a 300 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, você tenha certeza, onde não haverá mesmo problema nenhum no Rio de Janeiro, pode haver até em outras áreas do continente, em outros estados. Agora o Rio de Janeiro, esse com certeza, a 300 quilômetros, achar que os ventos vai trazer todo esse acidente para o Rio de Janeiro é tentar confundir a opinião pública e achar que o povo não pensa. Então, não existe essa história de que um acidente prejudicaria o Rio de Janeiro. E mais, é bom que se diga que, além dessa riqueza, está a 300 quilômetros da costa de terra firme, ela está a 7, 8 quilômetros de profundidade. Então, paciência. Não dá mais para a gente estar jogando com dados que não se confirmam no papel. Não existe nada que fira a Constituição. Muito pelo contrário. Ela está sendo ferida agora, quando a riqueza assegurada no artigo 20 da Constituição brasileira está concentrada no Estado. Por isso, o STF, a presidente Dilma e a Câmara e o Senado, num gesto democrático, fazendo cumprir a Constituição, vai fazer com que essa justiça, a partir de 2013, venha acontecer nesta nação tão bonita que não pode ser uma riqueza só de um Estado, que é um Estado belíssimo, que nós todos amamos. Quem não gosta do Rio de Janeiro? Agora, gostar do Rio de Janeiro não é pegar toda a riqueza dos humildes piauienses, dos humildes maranhenses e jogar tudo no Rio de Janeiro. Gostar não é isso. Gostar também é dividir para crescermos juntos. É isso que nós queremos. E dividir não é tirar nada do Rio, é dividir uma riqueza que pertence ao povo brasileiro. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Paulo Feijó? Só para encerrar. O Rio de Janeiro já perdeu demais. O Rio de Janeiro perdeu a capital há alguns anos atrás para Brasília. O Rio de Janeiro perdeu na Constituição de 88 a tributação do ICMS do petróleo produzido na origem. Certo? Então, o Rio de Janeiro hoje é um estado que não admite mais esse tipo de derrota, ainda mais quando os seus direitos são grosseiramente atingidos. Então, nós estamos aqui lutando, tranquilos, e eu quero passar aqui essa tranquilidade para o povo do estado do Rio, para o povo do Espírito Santo, na certeza que dentro de alguns dias a presidenta Dilma vetará esse projeto absurdo que tira direitos do nosso estado.
Nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.